Você conhece alguém que foi demitido 4 vezes do mesmo emprego? É um prazer. Você acabou de conhecer eu mesma. E nesse vídeo eu vou explicar como tudo isso aconteceu. Eu sou Carol Paula, mãe de 3+1, e nesse canal eu compartilho nossa vida em família com muitas dicas, receitas e principalmente muita verdade e vida real. Tenho 3 filhos, uma anjinha no céu, e aqui compartilho com vocês nossos principais desafios. Então se inscreva no canal, clica aqui no botão para você não ficar por fora de nada. Parece inacreditável, mas essa história realmente aconteceu, tá? Eu fui readmitida 3 vezes e demitida 4 vezes. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas hoje, passados 5 anos desde a última demissão, eu percebi que há males que vêm para o bem. E essas demissões, foi exatamente esse o caso, entendeu? Foram males, mas que hoje eu vejo que me fizeram até bem. Mas bem, vamos lá, direto ao ponto, como isso aconteceu. Me formei, sou engenheira de produção e logo comecei numa multinacional. Por lá fiquei durante 8 anos até alcançar o cargo de executiva. E aí, engravidei da minha primeira filha, a Clara. Infelizmente, o impossível aconteceu. Eu perdi minha primeira filha, Clarinha, logo após o parto. E aí eu descobri que eu tinha direito à licença maternidade, que a licença maternidade de 6 meses, a minha empresa na época dava 6 meses de licença maternidade, não é só para a mulher cuidar do bebê. A licença maternidade é também para a mulher se recuperar dos 9 meses de gestação. Então, pela lei, eu tinha direito aos 6 meses de licença maternidade. Mas eu me sentia mal, né? Poxa, não tinha bebê para cuidar e estava em casa de licença maternidade. Procurei minha chefe, que era mulher, diga-se de passagem, e me coloquei à disposição da empresa para voltar ao trabalho. Claro, com o coração partido, isso é uma outra história, mas eu me sentia mal, né, por estar em casa sem ter bebê. Então eu me sentia assim, meio que, né, de dar uma satisfação para minha chefe, falar que eu tô aqui à disposição, talvez voltar pro trabalho fosse algo também que me fizesse bem, né, ocupasse um pouco minha mente, porque até então o meu emprego era tudo que eu tinha, né, eu gostava muito, eu vestia super a camisa da empresa, então eu perdi minha filha, mas por outro lado eu tinha meu emprego que eu amava muito. Minha chefe disse, não faça isso, use o seu tempo de licença maternidade, descanse e depois você volta. Quando acabar, você volta pronta para o trabalho. Pois bem, passados os 6 meses, volto eu para o trabalho e no primeiro dia, gente, no primeiro dia de retorno, a minha chefe me manda embora. Eu fui demitida. Uma história que muitas de vocês devem ter escutado ou até passado pelo mesmo. Mas eu já estava grávida do Arthur, meu segundo filho. Estava com uma gravidez ali muito recente. Naquela mesma reunião em que eu fui demitida, eu falei, tudo bem, entendo que estou sendo demitida, porém você precisa saber, eu preciso dar uma informação. Eu estou grávida. E aí minha chefe voltou atrás e me readmitiu no mesmo momento. Falei, então, esquece tudo que eu falei. Passados os 9 meses de gestação, eu tive meu filho Arthur, lindo, saudável, graças a Deus, cumpri os 6 meses de licença maternidade e já imaginava que seria demitida novamente. Tinha ainda um fio de esperança, me dediquei, trabalhei bem também na gestação do Arthur, mas o que eu imaginava realmente aconteceu e no retorno da minha licença também, no primeiro dia, no retorno da minha licença maternidade do Arthur, eu fui mandada embora, eu não estava grávida, assinei lá a rescisão, tudo direitinho, recebi uma parte do dinheiro e foi isso. E aí, demitida eu estava, né, com um bebezinho pequeno, o Arthur, e como eu tinha muitos anos de empresa, o meu aviso prévio, ele foi, se eu não me engano, foi de 60 dias. E o que aconteceu? Eu engravidei da minha terceira filha durante o aviso prévio. E quando você engravida no aviso prévio, é como se você tivesse engravidado trabalhando, independente se está cumprindo o aviso prévio em casa ou no trabalho, engravidou é como se você tivesse trabalhando. E aí foi uma confusão, gente. Eu tive que comunicar a empresa, devolver o dinheiro da homologação, ser readmitida. Foi um auê, gente. Foi um auê. Fora que as pessoas, né, já estavam começando a achar que eu estava tendo filhos para manter o emprego. Assim, surreal isso, né? Claro que isso não era o caso. Então foi bem complicada essa minha readmissão, não foi fácil. E olha que eu era uma excelente profissional, tá? Assim, modéstia à parte, eu me dedicava bastante e era reconhecida por isso. Tanto é que eu fui em 8 anos de técnica, né, ali recém-formada como engenheira para executiva. Mas enfim, depois da maternidade tudo muda, né? Lá fui eu admitida pela terceira vez, quando eu estava grávida da Marina, e aí trabalhei os 9 meses, Marina nasceu, linda, saudável também. Vou cumprir a licença maternidade de 6 meses e no retorno da minha licença maternidade, adivinha o que aconteceu?
Isso aí. Fui mandada embora novamente, e a moça da RH até falou, agora acabou, segue sua vida, vira essa página, não sei, como se eu quisesse ainda continuar naquela empresa que eu sabia que eu já não era benquista ali, né? Esse período de trabalho da Marina, quando eu tava grávida da Marina, não foi fácil. Eu enfrentei muitos olhares, enfim, fica para um outro vídeo isso, esse debate. E aí eu falei, Jason, agora eu nem quero mais ter filhos, né? Já tinha passado por 3 gestações, estava com 2 bebês muito próximos um do outro, eu realmente não queria ter mais filhos, não naquele momento, não tão cedo, mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Engravidei de novo, assim, do Pedrinho, meu 4º filho, e quando eu fui olhar, quando eu fiz a ultra, né? E quando eu fui olhar o tempo de gestação, eu tava cumprindo o quê? O aviso prévio. Eu tinha muito tempo de casa, então meu aviso prévio era assim, mais de 60 dias, era bem longo. E eu tava, né, com a fertilidade como? Borbulhando, né? Eu e o marido, assim, com 2 bebês pequenos, acasalamento ocorria, o marido costuma dizer que era que nem cometa Halley. E quando ele passou, quando o cometa passou, deixou um presente, que foi o Pedrinho. E aí, lá fui eu novamente, avisa o RH, devolve homologação, confusão, pega benefício, devolve salário, recebe salário, vai na caixa, cancela. Gente, que confusão. Vocês imaginam como o pessoal do RH gostava de mim, né? Quando aparecia eu de novo grávida. 4 vezes, 4 gestações. E foi isso, gente. Então eu tive o Pedro. O Pedro nasceu também, lindo e saudável. Cumpri os 9 meses, os 6 meses de licença maternidade, e quando eu retornei da licença maternidade do Pedro, fui mandada embora pela 4ª e última vez dessa empresa. Surreal isso. Até quando eu conto essa história, eu fico surpresa. Assim, quando eu descobri que estava grávida do Pedro, primeiro foi um susto de estar grávida, com 2 bebês pequenos, né? Mais uma gestação. Fiquei em choque. Depois ter que comunicar à empresa novamente, que eu não ia deixar passar. Né? Eu tinha direito, eu estava dentro do meu direito, né? E óbvio, né, gente, eu não estava tendo filho proposital, né? Para manter o emprego. Sério? Sério, meu marido tá aqui. Sério, a culpa foi sua, você que deu golpe no Pedro, tá, gente? Ele deu golpe em mim, a gente estava transando de camisinha. E mesmo assim, eu engravidei, mas... Enfim, não quero que esse vídeo fique muito longo não, porque não é esse o foco da história. Mas temos muitas histórias ainda pra contar, né? Mas é isso. Agora me conta aqui também se você tem uma história de alguém que foi demitido no retorno da licença maternidade, ou uma história assim meio bizarra, tipo a minha. Acho pouco provável alguma me vencer, mas coloque aqui, vamos compartilhar e vamos aí nos apoiar, né? Uma apoiando a outra, um apoiando o outro, pra gente, ó, formar uma comunidade. Eu perdi minha primeira filha, né, no parto de uma maneira, assim, surreal, mas eu não posso negar que o universo também conspirou a meu favor e eu consegui aí ter meus outros 3 filhos empregadas e com todos os meus direitos estabelecidos, e eu, ó, usei todos eles. Por isso, gente, dessa história toda, o que eu quero também compartilhar e deixar aqui para reflexão de vocês, como é importante a gente saber dos nossos direitos, né? Porque eu mesma, na época que estava vivendo tudo aquilo, eu não sabia. Quem me orientou e me ajudou foi meu marido. Ele que estava ligado nisso e que falava, não, peraí, opa, porque ele acompanhava, na época a Dilma tinha aprovado um aviso prévio. Lembra disso? A Dilma tinha aprovado uma extensão para quem tivesse mais de tantos anos de empresa, tinha tantos dias a mais de aviso prévio. Então, é isso, gente. Fiquem sempre ligados nos seus direitos trabalhistas, como consumidor, porque isso pode nos ajudar e muito no nosso dia a dia, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais da minha rotina com 3 filhos, porque eu não voltei a trabalhar no emprego formal, tá? Trabalho muito mais em casa, gente, com 3 crianças do que trabalhava antes como engenheira. E para quem quiser conhecer um pouco mais da minha rotina, do meu dia a dia, como eu equilibro os pratinhos, tem um vídeo sensacional que eu dou 5 dicas de rotina que todo mundo precisa assistir. Vou deixar aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.